volta com o cenário político. Nesta terça-feira, você está acompanhando nossa entrevista sobre eleições, direito eleitoral, quais são os direitos e obrigações dos candidatos, e vamos falar também sobre direitos e obrigações dos eleitores nesse terceiro bloco. Antes, você vai ver a agenda dos candidatos, não é isso, Vanuf? Exatamente. A gente traz agora o que está programado aí para acontecer nas campanhas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quarta-feira, dia 14. Nesta quarta-feira, o candidato Alisson Bezerra, às 9 horas, faz gravação do programa eleitoral. Às 3 da tarde, caminhada da mudança no Santa Júlia e Redenção. A candidata Cláudia Regina, 9 horas, faz visita a empresas na BR-405, quilômetro 4, saída para Apodi. Às 4 da tarde, movimentação 25, Autoblitz, com panfletagem no Papoco, Alameda dos Cajueiros, Planalto 13 de Maio e Liberdade 1. Às 5h30 da tarde, visita na rua Joaquim Nogueira da Costa, no Santo Antônio. Às 7 da noite, calçada 25 no Bom Jardim. Às 8 da noite, calçada 25 nas Barrocas. A candidata Isolda Dantas, às 9 horas, toma café com advogados. 4 da tarde, caminhada Mudar para Melhor no Santo Antônio. 6h30 da noite, lançamento de candidatura a vereador no bairro Monte Olímpio. 7h40 da noite, reunião com apoiadores no bairro Pintos. O candidato professor Ronaldo, às 9 horas, faz bicicletada da Esperança, mercado do Alto da Conceição, para o mercado dos Paredões. A candidata Rosalba Ciarline, às 4 da tarde, visita a empresa no Belo Horizonte. Às 4h30 da tarde, faz caminhada no Alto da Conceição. Às 7 da noite, reunião com amigos no Abolição 4. E às 8 da noite, reunião da Juventude Progressista no sítio Cantópolis. Aí, candidatos com suas agendas devidamente marcadas e divulgadas para você acompanhar. Então, lembrando agora, continuando esse terceiro bloco, que eu quase que não ia lembrar para você os números e contatos para você participar. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 88028979. Temos também aí nossas redes sociais. Você entra na sua rede social preferida, se você prefere Facebook, ou então Instagram, ou então Twitter, você coloca lá na busca Cenário Político TCM, que é fácil de achar. Você escreve sua mensagem, manda aqui pra gente, e a gente vai ler ainda hoje, se você mandar logo. Então, vamos voltar ao nosso bate-papo com o advogado Luiz Lira, que está aqui conversando com a gente sobre eleições. E aí, a gente ainda falando sobre recursos de campanha, gastos de campanha, Luiz, em relação a fundo eleitoral. Qual é a sua opinião sobre a opção por não usar o fundo eleitoral? Olha, Carol, essa na verdade, uma opinião que atrai, que se discute mais um aspecto político do que jurídico. Né? De fato, é alvo de muito questionamento a utilização do fundo eleitoral, mas assim, eu sempre digo o seguinte, que é uma situação que está prevista na legislação, que o repasse vai ser feito do orçamento da União para os partidos políticos, e aí envolve, inclusive, a lei dos partidos políticos para se discutir isso, e apesar de entender louvável a opção pela não utilização de quem assim entende, aí é uma discussão que, como eu falo, traz muito um aspecto político, mas não se dá para, a meu ver, particularmente, não se dá para questionar ou para se criticar a utilização, porque não é nada ilegal, não é nada imoral, é um valor que está ali, que está previsto pela legislação para a sua utilização. Então, particularmente, eu defendo a utilização uma vez que a legislação impõe. E sempre digo, você que se diz contrário, a forma de você cobrar é o legislador. Vamos cobrar aos deputados, aos senadores que procedam com uma rediscussão, com análise até numa possível reforma política de grande porte, esse fator. E acho também que essa alteração, essa utilização, ela não vai perdurar por muito tempo. Eu digo isso porque, pelo menos nos valores atuais, eu noto que as campanhas eleitorais elas estão cada vez mais virtuais. Aliás, eu não só noto, é público e notório isso. Então, isso faz com que a campanha eleitoral
seja mais barata. Pode ter certeza que os candidatos, e eu lido com candidatos de vários partidos, então não é por partido A ou B, os candidatos de várias frentes ideológicas defendem o menor gasto em campanhas eleitorais. Uma campanha eleitoral não é barata, uma campanha eleitoral é cara. Você veja, se formos utilizar Mossoró, e com o limite de gasto que a Justiça Eleitoral já traz, de 3 milhões de reais para Mossoró, salvo engano, 3 milhões de alguma coisa, é um valor muito alto. E é um valor que obviamente, as candidaturas não têm condições, não têm condão de estar custeando. É o mesmo fator das eleições terem ou não terem sido adiadas. Eu digo, a meu entender, as eleições deveriam ter sido adiadas. Eu, particularmente, acho que as eleições não vão ser unificadas nem tão cedo, mas enquanto a legislação traz dessa forma, a gente tem que jogar o jogo, né? No aspecto jurídico, a gente joga da forma que a legislação traz, mas a discussão deve caber e deve ser cobrada, seja da forma que desejarem, pela população aos legisladores. E qual é a responsabilidade do eleitor nesse processo todo? Porque a gente vê que existem ali as rixas entre os candidatos, mas os eleitores, eles também, realmente, literalmente brigam, né? Defendendo o candidato A, candidato B. E qual é a responsabilidade do eleitor nesse processo, né? Não só da obrigatoriedade de votar, mas da responsabilidade de fazer uma campanha mais limpa? Olha, Vonúvio, eu sou um extremo defensor da democracia e dos atos democráticos. Eu acho que se eu tenho argumentos a tratar sobre meu candidato, defender o voto dele, o voto dela, eu tenho que fazer, sabe? É uma forma de eu expressar, de eu até convencer as pessoas sobre isso. Agora, o eleitor, e eu venho notando até agora, dessa semana para cá, da semana passada para cá, um acirramento maior das candidaturas, principalmente nas redes sociais, mas não por parte dos candidatos, mas sim das suas militâncias. Isso me preocupa. E é preciso dizer a você que está nos assistindo, você que é um militante ou que é um apoiador de alguma candidatura, que você pode sim ser responsável pelo que usa na internet, o que fala na internet. Lá não é uma terra sem lei. Então, muitas vezes eu vejo difamação à candidatura, prática de calúnia. Então, assim, o eleitor precisa se conscientizar que a internet não é uma terra sem lei. É muito fácil se fiscalizar, se localizar os responsáveis por qualquer conteúdo criminoso, seja de fake news, que agora a nossa legislação trouxe para essas eleições como crime, a prática de fake news, certo? Assim como difamação, calúnia, injúria, que são os crimes contra a honra. Então, é preciso, mais uma vez repito, que o eleitor entenda que ele, eleitor, pode ser responsabilizado, e, a meu entender, deve se praticar, por esse tipo de conduta. Então, se tem uma matéria que lhe desagrade, saiba, inclusive, se for o caso, responder com argumentos, com propostas, ou se quiser exaltar a candidatura da pessoa que você escolheu para votar, saiba fazer com propostas, com ideias, com a discussão educada, porque, repito, a internet não é terra sem lei e hoje é muito mais fácil se identificar responsáveis por isso. Sobre eleitores, Luiz Lira, os eleitores têm também obrigações. E quais são as principais regras que os eleitores precisam ficar atentos para não descumprirem legislação eleitoral? Olha, Carol, quando a gente fala nos eleitores, eu particularmente sempre penso automaticamente em dois momentos. Primeiro, no período de campanha, de pedido de voto especificamente, e o segundo, no dia da eleição por si só. Então, tentando ser bem breve aqui, o que é que eu quero deixar? Até as eleições de 2012, a gente tinha um regramento muito rígido para o eleitor. Então, vocês se recordam muito bem, que o eleitor não podia fazer uma mínima expressão na pré-campanha sobre candidatura, sobre pedido de voto, que ele era multado. Tivemos, até aqui em Mossoró mesmo, inúmeras situações como essa.
E aí, com o desenrolar, com a globalização, com o melhoramento das redes sociais e o costume que se trouxe a todo mundo, hoje mesmo estamos utilizando aqui um meio social para nos comunicar, a legislação facilitou para o candidato, para o eleitor, essa situação. Então, hoje, até o dia da eleição, o que é que ele pode fazer? Ele pode pedir voto, ele pode, até brinco muito nas minhas orientações, se o eleitor quiser passar o dia todo pedindo voto na internet ou na casa do pessoal, ele pode. Tem algumas situações que, como carro de som, algumas coisas que tem o horário, até 10 da noite, mas a vida do eleitor se tornou um pouco mais fácil. Chamo a atenção novamente que ele não pode compartilhar ou divulgar informações falsas, nem compartilhar ou divulgar informações que difamem, caluniem ou injuriem alguém. São os crimes contra a honra, certo? E o segundo ponto que eu chamo... Só um adendo agora, lembrando. E um ponto muito interessante que eu sempre tenho chamado a atenção e vejo, principalmente em algumas cidades de menor porte, próximas a Mossoró, e é importante lembrar, o eleitor ele não pode impulsionar propaganda eleitoral nas suas redes sociais. A única pessoa que pode impulsionar conteúdo em suas redes sociais, que é aquela propaganda paga, Facebook, Instagram, enfim, é o candidato. E isso vai constar na prestação de contas dele. Então, por mais que eu goste de candidato A ou de candidato B ou C ou D, eu não posso me utilizar do impulsionamento para exaltar aquela imagem, muito menos para denegrir a imagem de outra pessoa. Eu posso responder por isso de multas que variam a partir de R$5.000. E é a parte onde eu sempre brinco e pergunto, vale a pena? Particularmente, eu sempre acho que não. Né? E o dia da eleição, só para finalizar, o dia da eleição, a regra se mantém. Não posso fazer compra de voto, não, as condutas que a gente já vê e vem combatendo costumeiramente. Né? Não pode haver compra de voto, não pode haver... Há, inclusive, uma discussão se pode haver o pedido expresso de voto nas redes sociais. E eu defendo que não. Apesar de que, se eu fiz a divulgação no dia anterior e ela se mantém lá hoje, eu não preciso apagar. Mas no dia, o pedido de voto, a manifestação é individual e silenciosa. Assim como eu posso ir para o dia da eleição todo vestido com as cores, com o número do meu candidato, da minha candidata, na rede social também eu não posso estar expressamente fazendo o pedido de voto no dia da eleição. E agora, Luiz, nosso tempo já está quase no final, mas queria também saber sua opinião em relação a fake news, notícias falsas. Como é que, juridicamente, os advogados atuam contra as fake news e como é que os eleitores podem atuar? Tem um minutinho só para essa resposta. Vou correr aqui. Fake news, a legislação trouxe agora para essas eleições e... Os advogados, eles atuam da seguinte forma, recebendo o conteúdo que eles entendam que se trata de fake news e obviamente apurado, ele prepara uma notícia-crime, apresenta à Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, com aquela representação, vai apurar a conduta, a suposta conduta criminosa. Então, a partir dali, pode o cidadão ou o próprio candidato que cometeu a infração responder criminalmente. O eleitor, eu sempre digo que busque orientação, busque informações. Viu um conteúdo que está duvidando um pouquinho, que está muito agressivo, faça uma pesquisa na internet, veja se aquilo procede, veja se o seu candidato que você apoia está divulgando aquilo também, porque se ele está divulgando esse sinal que tende a ser verdadeiro. Então, pesquise. O próprio TSE está fazendo uma campanha muito bacana de combate às fake news e eu acho que o caminho é esse, de orientação do eleitor se conscientizar que o voto se conquista com argumentos, não com ataques. Luiz Lira, advogado, muito obrigada pela presença aqui no cenário político. Eu que agradeço, Carol. É sempre uma honra participar com você, com o Vonulfo. Estou sempre à disposição. Desculpe não poder estar aí pessoalmente hoje, a agenda realmente foi muito corrida, mas vou estar sempre à disposição e espero que todos os que nos assistem possam ter compreendido um pouco sobre o direito eleitoral. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, doutor Luiz Lira. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã.
Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra ao vivo aqui na TCM HD. Boa noite e até lá.